só para retomar aquela relação do Maquiavel com a filosofia, contando uma história aqui que eu ouvi, inclusive eu vi em lugares muito bem qualificados, ouvi dentro da universidade, coisas como: o Maquiavel não é filósofo. Por quê? Porque ele não é filósofo, primeiro, porque ele é uma peça de museu, uma pessoa que imagina que Não filosofia serve, é né? só filosofia contemporânea, e filosofia contemporânea é a análise lógica da linguagem. Ele me disse, inclusive falando, você não estuda filosofia, porque nem Montaigne nem Maquiavel são filósofos. Por quê? Primeiro, são muito velhos, então não interessa o que eles pensaram, e segundo, porque o Maquiavel, ele não pensa filosoficamente, ele é um pragmático, ele estabelece uma lista de coisas que alguém deve fazer, e ele oferece essa listagem que não constituiria, né, porque eu imagino, né, filosofia é uma análise rigorosa e radical sobre problemas fundamentais, muito bem determinados, né? Isso é filosofia. Então, Maquiavel não faria isso, porque ele apenas está aconselhando a galera, listando uma série de ações pragmáticas, e é isso. Então, ele não é filósofo, porque ele não faz análise radical dos problemas. Ele apenas está preocupado com uma técnica. Ele é apenas um conselheiro, porque ele escreve Constituição, analisa a Constituição. Eu fiquei pensando na hora, isso foi uma conversa efetiva, aconteceu numa padaria. Isso aconteceu. Eu pensando, pô, Aristóteles também, né? Aristóteles escreveu uma Constituição, Aristóteles analisou os regimes que existiam na época, fez uma análise, tá? Então ele não é filósofo também. Por quê? Aí eu queria saber de você, o Maquiavel de fato, né? Isso é um clichê, porque é uma pessoa que falou isso, mas muitas outras falam. Né? Depende do grupo de filósofos a qual você adere, enfim. Aquilo não é filosofia, aquilo é teoria política, aquilo é ciência política, mas sempre falando, não tem a mesma elevação, né, a mesma glória de ser um filósofo. Ele é um teórico da política, uma coisa meio genérica, assim, né, que falou algumas coisas, mas que são coisas pontuais, não são reflexões radicais, fundamentais sobre o problema. O que você acha disso? Fato, hein? Isso é fato, aconteceu essa conversa. Não, eu sei bem do que você está falando, é uma conversa comum, né? Agora, desse pessoal que quer definir o quadrado do que é filosofia e o que não é, né? Tem, na verdade, uma concepção muito estreita do que é filosofia, às vezes muito ligada à filosofia analítica, filosofia análise de problemas, de linguagem, etc. Isso é uma parte da filosofia, de fato, quer dizer, algo ao qual o pensamento, sobre o qual o pensamento se debruçou. Mas não seria muito simplificador, muito simplificador reduzir a filosofia toda a esta forma de pensamento, né? Se você trabalha com uma ideia de filosofia a qual eu trabalho, né? Por exemplo, eu faço filosofia. O que significa fazer filosofia? Né? Não é qualquer coisa é filosofia, porque filosofia é o pensamento pensando sobre si mesmo. Entendo filosofia como reflexão sobre o que nos foi dado como matéria de pensamento, que são textos, falas registradas, guardadas, né, comentadas, e sobre o qual nós nos debruçamos novamente, né, para nos entendermos. Então, eu entendo a filosofia como sendo essa reflexidade. Então, qualquer coisa é filosofia. Se você fizer isso de maneira sistemática, analisando conteúdos de cinema, práticas sociais, tudo isso você, na verdade, está fazendo filosofia. Então, é muito empobrecedor, né? Reduzir a filosofia a uma certa forma, uma certa técnica, uma certa maneira de pensar, né? Mas, embora isso seja muito comum de acontecer, de fato, né? E, nesse sentido, Maquiavel é um filósofo por tudo isso que a gente falou aqui, né? Porque a sua obra trabalha e nos dá a pensar. Então, isso é filosofia o tempo todo, nos obriga a refletir, a voltar sobre o passado, a entender o que já foi pensado, a usar isso para pensar o presente e assim por diante. Né? Está nos movendo no pensamento, ainda fala
conosco e nos faz pensar, né? E se você entender que a filosofia é essa reflexividade geral do pensamento sobre si mesmo, né, Maquiavel oferece um material de reflexão sobre a ação, sobre certos campos da experiência humana, a política e a ação, notadamente. Ele não falou sobre tudo. Ele não é um filósofo da linguagem, por exemplo. Ele não se interessou sobre os problemas da linguagem, ele se debruçou sobre um outro campo da nossa experiência, que é um campo que também é pensado, né, que produz conceitos, que tem que ser teorizado e assim por diante, e, portanto, que produz reflexão e ação do pensamento sobre si mesmo. E isso Maquiavel faz, com maestria, né, com maestria, então, é filósofo, claro que é.